Fala galera, tudo bem com vocês? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. E aqui vai mais um vídeo para a galera do 8º ano, tá? Turma 800 e 801. Desejo que todos estejam bem, eu estou bem, graças a Deus, tá? Nesse vídeo, como eu prometi no vídeo anterior, eu falei que eu iria fazer um vídeo somente falando dos destaques econômicos da África, né? Então, no vídeo anterior, nós falamos aí, da industrialização tardia do continente, a parte histórica, né? A economia fragilizada, por que é considerada fragilizada? As consequências de século de exploração. Então, tudo isso nós falamos no vídeo anterior, tá? Então, dando continuidade aí e finalizando o capítulo 9 de vocês, nós vamos falar África, destaques econômicos, né? Quando se fala em economia africana, como eu já disse, a impressão que dá que todos os países que compõem ali o continente africano se encontram na mesma situação. Não é verdade, tá? Temos aqui, na página 71, um grupo de países, tem um panorama aqui de vários países, mostrando que ao longo do tempo vem se destacando aí na economia africana. Então, apesar do cenário econômico geral da África, alguns países merecem destaque por apresentarem crescimentos significativos nos últimos anos e intensificando as suas atividades industriais e do turismo. Então, por exemplo, vou citar aqui para vocês o Egito. Vamos começar falando do Egito, tá? O Egito é o terceiro país mais populoso do continente, com aproximadamente 98 milhões de habitantes. É no Egito que se concentra aí, 90% da população em áreas próximas ao Rio Nilo, tá? Vale lembrar, voltando de novo ao mesmo assunto, o Rio Nilo, que fica localizado aí no Egito, é de extrema importância. A gente ouve falar de Rio Nilo desde o terceiro, quarto, quinto ano, segue, né? Quando se fala no continente africano, principalmente ali na área do Egito, não tem como não falar do Rio Nilo, né? Devido à sua importância para o país e até mesmo para o continente. Então, o rio funciona também como uma via natural de navegação, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias entre as cidades localizadas às margens do rio, tá? Então, além disso, no rio foi construída a grande hidrelétrica de Assuã, responsável por gerar a energia necessária aos projetos industriais e à população das cidades. Nas últimas décadas, o Egito tem apresentado um significativo crescimento industrial e tem recebido, inclusive, apoio financeiro do Banco Mundial, tá? Devido aí a toda essa situação, né, de destaque que ele vem seguindo aí nas últimas décadas. Com relação ao turismo, tá? Então, além de ser o terceiro país mais populoso do continente, falei da importância do Rio Nilo, tá? Para o país e para o continente. Tem a situação também do turismo, tá? Que faz com que, são os aspectos que fazem com que o Egito se destaca aí na sua economia. Então, o turismo internacional é outra importante atividade para a economia egípcia. Seus monumentos históricos, né? As visitações lá às pirâmides, como mostra a própria imagem aí do texto de vocês, tá? A cultura. Então, são várias formas que o Egito vem crescendo, né? Vários aspectos que levam com que o Egito se destaca aí. No caso, ele entra como o primeiro colocado desse grupo de países em destaques econômicos. O próximo país é a Nigéria, tá? Então, está localizado aí na página 73. Nos últimos anos, a economia da Nigéria vem registrando índices
índices sucessivos de crescimentos, além de ser atualmente a segunda maior economia africana, tá? Também é bom lembrar desse aspecto aí. A Nigéria, ela vem representando aí como a segunda maior economia africana. É também o segundo país mais industrializado do continente. A Nigéria, galera, ela só fica atrás aí da África do Sul, tá? Que a gente já vai falar a seguir. Apesar disso, o país ainda sofre com a instabilidade política e com a excessiva dependência da exportação de petróleo, seu principal produto comercial. No entanto, esse dinamismo econômico não favorece toda a economia nacional, já que propicia a concentração de renda e as remessas de lucros aos países ricos, pois quase toda atividade ligada ao setor petrolífero é realizada por empresas estrangeiras. É aquela questão que a gente já falou anteriormente, da exploração dessas riquezas por empresas estrangeiras, né? Então, isso também acontece na Nigéria. Um outro país que vem se destacando cada vez mais, vale lembrar que a África do Sul, tá? Ela não era do jeito que ela é hoje, era um país muito pobre, chegando aí na atualidade com um processo bem evolutivo, crescimento de industrial. Então, é dela que a gente vai falar um pouquinho agora. Durante o século XX, a economia da África do Sul esteve fortemente relacionada às divisas obtidas das exportações de minérios, principalmente o ouro e diamante, tá? É muito comum, quando passa nos filmes, né? Tem vários filmes que falam sobre esse assunto, que mostra essa grandeza desse recurso dentro da África do Sul. Então, principalmente em filmes, mostra muito essa situação. Atualmente, os setores financeiros, de energia, de comunicações, de transporte, também apresentam destaque, tá? Não só os recursos naturais existentes dentro da África do Sul. A África do Sul possui recursos minerais abundantes, tá? Sendo Maior produtora mundial de ouro, tá? Entre outros, ó. Não só do ouro, eu vou citar só alguns, tá, gente? O ouro, o carvão mineral, o gás natural, são exemplos desses recursos que existem dentro do país. Ó, a atividade agropecuária é uma das mais expressivas do continente africano. Está voltada para a abundância, né? Para a abundância e abastecimento interno. Destaca-se vários cultivos dentro da África do Sul que leva a esses destaques. Então, podemos destacar aí, ó, cultivo de milho, de trigo, batata, cana-de-açúcar, a criação de rebanhos, né, como bovino, ovino, além da plantação de uva, que produz matéria-prima para a indústria do vinho. Então, como a própria foto mostra aí, essa imagem mostra a produção, tá, de uvas, né, a grande extensão desse plantio. Vamos falar um pouquinho do hoje, atualmente, como isso é desenvolvido. Ó, hoje a atividade industrial na África do Sul é a mais importante do continente, constituindo um dos setores básicos de sua economia. O país lidera a Comunidade para o Desenvolvimento da África, tá? Esse importante bloco econômico foi criado em 1992 com o objetivo de consolidar uma zona livre de comércio entre os 15 países membros, tá? Aí tá citando no próprio texto alguns desses países. Então, Angola, tá? República Democrática do Congo, Madagascar, Malau e Moçambique, entre outros, tá? Não vou citar aqui os 15, vocês dão uma olhadinha no texto para vocês conhecerem esses 15 países que existe essa relação aí entre um e outro, tá? Essa zona
de livre comércio entre os países membros, ok? Outro destaque, tá? São Argélia, Marrocos e Tunísia, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Então vamos lá, ó. Argélia, Marrocos e Tunísia fazem parte da África do Norte. Quando a gente trabalhou lá no capítulo 8, quando a gente falou da regionalização do continente africano, nós falamos que o continente, devido à sua extensão territorial, ela foi dividida em duas grandes regiões, África do Norte e África subsaariana, beleza? Então, Argélia, Marrocos e Tunísia fazem parte da África do Norte, tá? Cada um desses países apresenta suas riquezas, como a gente vê aí na própria apostila de vocês, a distribuição aí com relação a essas riquezas dentro de cada um. Por exemplo, a Argélia tem ocorrência aí de petróleo em seu subsolo, e integra ao grupo de países exportadores de petróleo, tá? Então, a Argélia, ela se enquadra dentro aí desse grupo de países exportadores de petróleo do continente africano. O outro que também vem se destacando cada vez mais é Marrocos, né? Marrocos e a Tunísia. Por sua vez, destacam-se como grandes exportadores de fosfato, minério utilizado como matéria-prima na fabricação de fertilizantes, ok? Um dos destaques também desses países é o turismo, tá? O turismo também ocupa um lugar importante na economia do Marrocos e da Tunísia. O Marrocos também, galera, é muito conhecido, isso também através de filmes, novelas, é famoso pela produção de tapetes e pelas praias mais ensolaradas, né? Que é a da Europa Mediterrânea. Então, são duas situações aí que levam o país a ter esse destaque na área do turismo, tá? É um país muito famoso com relação a produzir tapetes, tá? Os tapetes do Marrocos são caríssimos, tá? E com relação às praias ensolaradas. Já a Tunísia também apresenta aí dentro dessa parte de turismo as belas praias, né? Mediterrâneas, e também o turismo voltado aí, ó, para as ruínas, a parte cultural, né? Algumas cidades históricas de sua cultura. Então, são os aspectos de cada um desses países, levando aí aos destaques, né? Como outros, mas aqui na apostila de vocês vem citando esses como de maior destaque, ok? Na página 77, do norte da África para a Europa. Aí vem falando, ó, pelas fotos vocês já dá para ter uma noção que a gente está falando da situação, né, da imigração ilegal que acontece, né? Muitos africanos saem do continente em busca de uma condição de vida melhor e tentam entrar aí na Europa. Então, ó, a somatória de condições de vida precárias, fome, desemprego e guerras acaba promovendo um intenso fluxo migratório que não se limita às fronteiras internas do continente africano, ou seja, consegue sair das suas fronteiras africanas e adentrando aí a Europa, tá? Então esse texto fala, como por exemplo, desses africanos que conseguem chegar a um país da Europa, como eles são tratados, né? Tá citando, por exemplo, aí, ó, dentro desse texto, Marrocos, Argélia e a Tunísia tornaram-se grandes emissores de mão de obra barata, sendo os principais países da África do Norte, de onde se originam os maiores grupos de estrangeiros vivendo em países da União Europeia, tá? Aí tá falando da pressão migratória, quais são os trajetos principais trajetos que esse povo faz, né? Lembrando que nem todo mundo consegue chegar a esses países com vida, muito no próprio caminho mesmo perdem sua vida, tá? Então, esse texto tá falando dessa situação, da situação de imigrantes ilegais, tá? Africanos que tentam atravessar o Mediterrâneo em direção à Europa, ok?
Então, também peço a vocês, por gentileza, não deixe passar nada aí com relação aos textos, tá? Continue sinalizando, beleza? Aqui eu fecho o capítulo 100%, tá? Com relação ao capítulo 9, tá 100% fechado. Caso tenha dúvida, entre em contato comigo e não esqueçam de dar notícias, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.